A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Eu estou aqui para mais um vídeo, para deixar a palavra da parte do Senhor para vocês. Hoje a palavra de Deus se encontra no livro de Ruth 3:18. Isso aí já quer passar alguma mensagem para vocês, né? Você já sabe. Ruth 3:18, a maioria dos irmãos, creio que conhece, das irmãs. É uma passagem muito conhecida, é a passagem de Ruth 3:18, que é a palavra do Senhor que veio a Noemi, a palavra da parte do Senhor que veio a Noemi, para ela mandar Ruth ficar tranquila, que Deus não sossegaria ou não descansaria, depende da interpretação de cada Bíblia, enquanto não concluísse aquele negócio na vida dela. O que ela quis dizer com concluir este negócio? As duas, tanto Ruth como Noemi, quem lê a Bíblia sabe, que estavam passando por um momento de dificuldade. Ruth tinha perdido o esposo, Noemi ainda estava na parte mais sofrida, porque tinha perdido 2 filhos e mais o esposo. Mas ainda encontrou força em Deus, que só Deus mesmo, que quem perde, quem já perdeu o ente querido, sabe que não é fácil. Perder alguém que nós nos amamos não é fácil. Quem perdeu já sabe, né? Então, naquele momento, a Noemi ainda estava num momento mais difícil do que Ruth. Ruth tinha perdido um esposo e ela tinha perdido o esposo, mais 2 filhos. Mas mesmo assim, ela ainda buscou força em Deus, ainda para tranquilizar a nora. As duas estavam passando por uma situação difícil, porque estava sem nada, sem esposo e sem nada, porque o esposo morreu e deixaram ela sem nada. É tão de tal que ela voltou para a terra antiga dela, que ela não queria nem ter saído. A maioria dos irmãos sabe que ela foi por conta do esposo, para seguir o esposo. E ali voltou sem esposo e sem os filhos. E sem nada, né? Porque todo mundo sabe que voltaram sem nada. É tão de tal que ela ficava em casa e Ruth ia catar espigas para poder as duas sobreviverem. Até Deus resolver aquela situação. Como resolveu? É tão de tal que Boaz, que era um primo do ex-esposo de Ruth, gostou dela. E ali tomou ela como esposa, mas na frente a gente vê essa passagem, né? Então, Noemi, ainda em Deus, claro, buscou força de Ruth, que ela descansasse. Com certeza ela estava desesperada com a situação. Então, ela mandou ela ficar tranquila, porque Deus iria resolver a situação de todas as duas. Porque Noemi e Ruth estavam com ela, então ele fazendo na vida de uma, fazia na vida das duas. Então, de tal que quando Boaz casou-se com ela, ela levou ela com ela. Ela não abandonou a sogra, né? Então, isso fica uma passagem e fica para a gente meditar na palavra, ter a certeza de que Deus nunca nos desamparará, deixar nós desamparados, e nem vai nos desamparar, né? Tá aí as duas sem esposo, sem nada, mas ali naquela mesma terra, o fazendeiro foi lá, casou-se com Ruth e tirou as duas daquela situação. Só Deus, né, para fazer isso, mais ninguém. Só Deus tem esse poder para fazer isso na vida. Como fez na vida dela, não é diferente para fazer na minha e na sua.
porque ele é Deus que manda e desmanda, né? Então, essa foi a mensagem que ela passou para ela, tanto de tal que Deus fez mesmo. Ele concluiu, ele conclui o homem que ela está. Quando ela falava do homem era de Deus, não descanse enquanto ele concluiu, porque ela casou-se, ela foi honrada naquela terra. Casou-se, Boaz era um primo do antigo esposo dela, o outro não quis, mas ele quis, né? Porque antigamente era assim, quando alguém falecia, a mulher não poderia se casasse, tinha que se casasse com alguém da família do esposo. Então o outro era dois, é tanto que Deus fez o outro abandonar, porque ele sabe, talvez o outro não aceitasse Noemi, né? Com eles dois, porque cada pessoa tem um coração diferente, tem pessoas que têm um coração bom, tem pessoas que não têm. É tanto que ele não quis assumir, o outro primo não quis assumir, abriu mão de Ruth. A partir do momento que ele abriu mão de Ruth, Boaz foi lá e casou-se com ela. Então, naquela parte que ele abriu mão, já foi o agir de Deus, né? Para ajudar as duas, para ajudar tanto Ruth quanto Noemi, né? Então isso não é diferente na minha e nem na sua vida. Temos que ter fé, confiar, acreditar que não há nada que Deus não possa resolver. Não tem momento, nem situações difíceis que Deus não possa resolver. Né? Na minha e na tua vida não é diferente daquelas duas. Que Deus entrou na situação, resolveu, honrou e ajudou as duas. Então, basta ter fé. Ela ali buscou a fé em Deus, né? Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não vê, mas se espera. Então, nós temos que ter fé, confiar, acreditar que Ele faz, tá certo? Porque tem situação que só Ele para resolver, só Ele para fazer, nem ninguém, porque Ele é o Deus da causa impossível, porque o natural o homem já faz, Ele vê para o improvável, para o sobrenatural, tá certo? Então essa é a palavra que eu deixo para mim, para a meditação no dia de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus nos dê uma semana tranquila, né? Tá certo? Início de semana tranquilo, tá bom? Fique todo na paz do Senhor.